Olá, pessoal, mais uma aula aqui para esclarecer algumas dúvidas. Deixa eu tentar limpar aqui um pouquinho a câmera. Ok, bom, algumas de vocês já estão em processo de construção dos seus próprios laudos, ok? Esse processo de construção, ele tem alguns contextos que talvez esteja deixando vocês inseguras, né? O que colocar, de que maneira proceder, de que maneira agir, de que forma fazer. Existem questionamentos aí que vocês estão, nesse momento, passando por eles, ok? Algumas de vocês. Bom, independente primeiro, precisamos compreender o que estamos buscando. E quando o processo tem aí um relatório médico, uma indicação da escola, qualquer situação, ela vai trazer para vocês um norte. Mas esse norte, ele é o verdadeiro norte que você precisa começar? Não. Eu vou falar para vocês de uma experiência própria. Eu já tive pacientes, principalmente advindos do interior, que tiveram lá nos pedidos médicos investigação de transtorno do espectro autista e TDAH. E quando se observa essa criança, uma criança que foi tratada com TOD por muito tempo, a medicação teve efeitos reacionais, teve reações muito agressivas, e essa criança acaba vindo a trocar a medicação várias vezes para ver se consegue um controle nas emoções dessa criança. E muitos questionamentos essa mãe viveu aí durante 3 anos praticamente a respeito do que esse filho tinha na realidade, né? A título de desenvolvimento ou de qualquer outra condição que ela não compreendia. Por que era tão difícil o não para essa criança, de forma opositiva, realmente desafiadora para ela, e sempre colocando que era muito difícil aceitar a rotina, né? O que essa criança era colocada para realizar, por exemplo, tomar um banho, escovar um dente, né? Isso para ela era doloroso, tanto para ela quanto para essa criança. E aí o médico esperou 3 anos, vejam bem, 3 anos para solicitar uma avaliação neuropsicológica dessa criança. E com 12 anos de idade ele veio para mim para ser avaliado. Só que em consultório, em uma simples anamnese, eu percebi que não existia nada que favorecesse o contexto, né, de um transtorno do espectro autista. Possivelmente ficou ali uma lacuna em relação à hiperatividade e impulsividade, porque uma criança que tira 9 e 10 na escola não tem lógica que ela tenha um transtorno de déficit de atenção. Por fim, apesar de, meninas, deixando muito claro aqui, ok? Apesar de o TDA não ter nada a ver com o contexto de inteligência, tem a ver com o contexto atencional, tem a ver com que essa atenção, de que maneira ela está sendo produzida, de que maneira ela está sendo receptiva, ok? Esse paciente, ao final de toda triagem, de toda busca, de todo entendimento, de toda compreensão do processo vivido por esse paciente e pela mãe, cogitei
um TB, ou seja, um transtorno bipolar. E cogitei uma superdotação. Eu vou deixar muito claro para vocês o porquê que eu cogitei esses dois contextos. Dentro da anamnese e ali no questionamento com a mãe, perguntando como estavam, né, esses contextos de comportamento dentro de casa, comportamento fora de casa, né, ficou muito claro a irritabilidade dessa criança. Mas não era uma irritabilidade que a mãe percebia de uma forma e a escola percebia de outra. A escola notava que ela tinha uma oscilação do humor muito abrupta. Então ela saía ali de um humor tranquilo e ia para um humor depressivo. E do nada, ela ia para um humor agressivo, realmente. Então, havia sim uma relação com o transtorno bipolar. E quando nós vamos fazer estudos sobre o TB, transtorno bipolar, e sobre a superdotação, uma das coisas que muitas mães pensam erradamente é que as crianças superdotadas elas não vão sentir dificuldade e não vão ter problema algum com relação ao futuro delas ou às decisões que elas vão tomar ou o que elas vão fazer. E isso é uma grande mentira. Superdotados desregulam também emocionalmente, como crianças autistas, como adultos TDAH ou pessoas com qualquer tipo de transtorno. Então, por que desregula o superdotado? Porque ele não detém de todo o conhecimento. Ele detém habilidades que ele conseguiu desenvolver ou que ele teve a maior clareza dentro dessas habilidades. E por ele ter essa clareza, ele acredita que ele detém todo o conhecimento. Então, quando as pessoas começam a impor situações ou começam a colocar para eles condições, rotina, ou falar sobre algo, ou tentar explicar alguma coisa, isso torna sufocante. E nesse momento, principalmente essa fase, né? De construção de linguagem, de construção de escrita, entrando aí dos 8 anos aos 12 anos, para eles é completamente desregular. Por quê? Porque não existe um nível consciente daquilo que emocionalmente está acontecendo com eles. Então, automaticamente, vai haver sim dificuldade em regular suas próprias emoções quando nós falamos do superdotado. Então, isso tem que ficar muito claro. O que eu quero que vocês façam e que tem sido uma falha minha, prometo que esse fim de semana vou me dedicar a isso, vou fazer. Assim como eu fiz a tabela do DSM, do CIDS, né, para vocês, deixei aí para vocês estarem acompanhando, imprimirem e estarem acompanhando essa tabela, eu vou fazer uma tabela dos transtornos mais possíveis ali no momento do desenvolvimento, ok? Para que vocês possam se nortear. E o que vocês vão observar? Que muitos passeiam entre si. E por isso diagnósticos não são tão fáceis como nós imaginamos. Não são tão fáceis de realizar como a gente pensa. Por passarem por essa desregulação emocional, às vezes um embotamento, né? Às vezes um retraimento, às vezes uma falta de percepção, às vezes uma atenção episódica com problema, às vezes várias situações eles passeiam entre eles.
Então, às vezes um TDAH vai ter um contexto fenótipo do autista, às vezes o autista vai ter um contexto fenótipo também do TDAH, ou vai ter ali um TB associado, ou vai ter uma ansiedade, ou vai ter uma dislexia, ou seja, não quer dizer que essa criança seja automaticamente um TEA, um autista ou um TDAH, conforme os médicos têm encaminhado para nós. Por isso as pessoas têm rotulado muito, né, dizendo que isso tá virando modismo. Sim, parece estar virando modismo, mas é a necessidade de encontrar a solução, a necessidade de encontrar um diagnóstico para saber por onde se começa a medicar, ok? Então, muito cuidado nessa linha fina que vocês vão andar. Porque essa linha fina é o norte da maestria do trabalho de vocês. E essa linha fina só se compreende entendendo cada transtorno. Eu vou fazer a tabela para facilitar, porque não é fácil a gente pegar aqui, por exemplo, né? Vou mostrar para vocês. A gente pegar aqui um CID-10, né? E um CID-11 e mais o nosso DSM-5, né? XR, FR, aliás. Que é o que a gente precisa utilizar. Não é fácil. Por quê? Porque eu vou ter aqui em separado muitas coisas que estão conexas, estão juntas ali dentro do DSM-5 e juntas dentro do CID-11. Isso confunde muito, principalmente quem já estava acostumado com nomes, com nomenclaturas diversificadas, por exemplo, né? Então, vai confundir? Claro que vai. É trabalhoso? Muito. Então, por isso, eu pretendo fazer essa divisão para vocês, para que não fique confuso, para que não fique trabalhoso e para que vocês consigam ali se auto-organizar, ok? Bom, essa aula, ela é para dar alguns contextos explicativos, mas principalmente para falar do nosso laudo. E qual a dificuldade está aparecendo para vocês em relação à construção desse laudo? Talvez não seja no próprio escopo, na estrutura desse laudo, porque isso eu deixei para vocês lá no grupo, né? Colocando quem é quem, como que eu tenho que mencionar lá em cima do meu laudo, de que maneira eu coloco, o que vem abaixo de cada coisa, para que eu possa fechar com maestria o meu laudo. Mas o que está ficando difícil para organizar dentro do laudo de vocês? O que está ficando difícil é como eu vou colocar no meu laudo os meus testes. Os testes que eu apliquei e que muitas vezes não tem correção informatizada e eu mal sequer consigo colocá-los em uma tabela ou em uma forma compreensiva para que esses pacientes, esses médicos ou esses profissionais multidisciplinares tenham um melhor acesso dentro do conceito do que eu estou formalizando para esse paciente. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer com que vocês compreendam pelo ICA, certo? Entendam que no momento que eu falei para vocês, não vão diretamente para uma investigação direcionada no contexto do que vem de uma escola ou do que vem do médico. Por quê? Porque dentro da anamnese, alguns insights podem vir para vocês com relação a outro tipo de transtorno. Então, fiquem antenados, totalmente antenados,
E o que é estar antenado? Quando eu falo esgotem tudo o que vocês precisam esgotar em relação à anamnese, façam isso. A anamnese é nada mais, nada menos do que o histórico desse paciente. E ali, quando você cria o rapport, principalmente com a mãe ou aquele responsável por aquela criança, você consegue identificar muitas coisas e muitos detalhes que talvez não estejam dentro dos transtornos que foram mencionados ali. Porque essas mães, elas não têm voz na frente do neurologista. Geralmente ele está assim ou ele está assado. E aí, subentende-se algo. Mas elas não têm a mesma voz que elas têm conosco. De poder falar, olha, doutora, tem um comportamento esquisito que está acontecendo lá em casa, não, e faz assim, e faz dessa forma, e elas não têm essa habilidade, e muito menos o tempo correto para estarem realizando esse tipo de trabalho com seus filhos na frente do neurologista. Então, com isso, o neurologista subentende, obviamente, que está dentro de um TDAH, dentro de um TOD, ou até mesmo dentro de um autismo. Ok? Então, esgotem a anamnese. E dentro dela, vocês vão compreender se ali, dentro do que a mãe falou, eu estou numa linha fina e aonde eu vou pisar. O que eu quero deixar muito claro para vocês, vocês têm acesso a mim. Vocês não são de uma turma aonde eu só tenho atendimento semanalmente grupal. Vocês são da turma VIP. Portanto, por serem da turma VIP, vocês têm acesso a mim a hora que vocês quiserem, a hora que vocês acharem que devem e que querem questionar e que precisam das respostas. Portanto, tá difícil identificar qual teste eu vou utilizar, o que eu faço primeiro, me chama. Porém, eu já vou deixar uma meio que estrutura aqui colocada. Quando eu coloco para vocês que a anamnese, ela é um fator necessário e ímpar do trabalho de vocês, eu não estou falando uma bobeira, eu estou falando algo muito sério. Uma anamnese bem feita vai trazer para vocês conceitos dentro da neurobiologia, dentro da neurociência, dentro da neuropsicologia, que vão trazer para vocês não um achismo, mas insights voltados para talvez outros transtornos ou alguma comorbidade diante daquilo que o médico mandou ou que a escola definiu quanto suspeita. Ok? E aí, Valéria, então, o que você está querendo dizer com isso? Bom, já fizeram essa pergunta e eu já respondi e vou tornar a afirmar. O ICA, o CARS, o MCHAT, como tantos outros testes que são aplicados ali dentro da psicopedagogia, dentro da neuropsicopedagogia, são testes muito valiosos. Eles não são, por não serem testes que não estão em uma editora, eles não perderam o valor. Fora do Brasil, se utiliza muito, se faz uso com muita responsabilidade para que se conheça a fundo o comportamento dessa criança. Certo? Então, quando a gente fala de VB-MAP, de ABLS, de vários outros testes, ATA, vários outros testes que eu posso mencionar assim, inúmeros aqui para vocês, que são testes que nós temos acesso a eles sem ter que fazer a compra deles.
ok? Esses testes são testes muito valiosos e vocês precisam entender que vocês podem sim fazer o uso desses testes e mencioná-los principalmente no laudo de vocês, ou se não quiserem mencioná-los no laudo de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão ali fazer um histórico do que aqueles testes trouxeram para vocês. Então vamos lá. Valéria, eu aplico o ICA, o CARS e o MCHAT em um adulto? Aplica. Por que não? A não ser que ele tenha 90 anos. Se ele tiver 90 anos, a mãe dele já morreu. Então, você não vai ter dados de coleta para aplicar esses 3 testes. Mas uma pessoa de 90 anos não vai querer saber se ela tem autismo ou não. Vamos lá, caímos a idade. Eu aplico isso em pessoas de 50? Possivelmente. Se você tiver alguém que vivenciou coisas muito particulares dessa vida, que possa trazer para você ali dados da coleta desses 3 testes, faça, aplique. Posso aplicar em pessoas de 35 anos, desde que a mãe não esteja falecida? Tá tudo bem. Vocês vão usar a mesma condição. Mãezinha, eu preciso questionar os comportamentos do seu filhotinho de 40 anos, como que era assim que ele nasceu, ok? Então, não tenham medo de aplicar testes baseados em evidências sérias, inclusive de traços internacionais como esses. Por quê? Porque um profissional de psiquiatria acredita, ou neuropsiquiatria, que isso está acontecendo demais, que você não deve aplicar porque já passou da idade. Opa, ok. Mas o que diz o autismo e o que diz o TDAH? Uma vez TDAH, sempre TDAH. Uma vez autista, sempre autista. Então, se essa pessoa de 40 anos, 30 anos, 35, 45, 50 anos, ela teve uma infância, porque ela teve que crescer, ela já tinha o autismo, ela já tinha o TDAH. Então, eu tenho que desmerecer isso? De forma nenhuma. São dados muito preciosos para que vocês joguem fora, porque acreditam que não pode constar no laudo, tá? Isso é uma inverdade. E grandes profissionais entendem que sim, deve ser aplicado. Por quê? Porque eles vão trazer uma certa maestria na sua compreensão clínica. E aí vamos lá para a minha explicação, ok? Vou tentar ser breve aqui, porque pretendo gravar um outro material falando do Vineland, ou do Vineland 3, né? Quem estiver aí aplicando ele, e o IDAD, ok? Que é um teste bem complexozinho também, mas bem menos complexo do que o Vineland, ok? Vamos lá, meninas? Bom, se vocês fizeram a anamnese do paciente de vocês, automaticamente vocês vão ter aí uma estrutura para seguir. E dentro dessa estrutura, vocês vão entender que eu preciso automaticamente começar uma avaliação neuropsicológica pela anamnese. Seguida dela, eu preciso fazer o quê? Avaliar o contexto voltado para as funções executivas desse paciente. Valéria, como que eu vou avaliar isso? Depende das idades. Só que tem um instrumentinho que nós utilizamos em todas as idades, minhas lindas, que é a famosinha Torre de Londres. Ok? Então, Valéria, você está querendo me dizer que o meu primeiro passo com o meu paciente é uma Torre de Londres? Sim. O seu primeiro passo com o seu paciente é uma Torre de Londres. Por quê?
Porque você precisa avaliar se as funções executivas dessa pessoa estão normais. Porque se elas não estiverem, e dependendo da idade, você já tem aí um direcionamento não para a TEA, mas para a deficiência intelectual. É necessário que vocês façam o trabalho com a Torre de Londres. Teve ali uma pontuação legal, pontuou bem, tá tranquilo, tá dentro das funções, consegue sair de situações complicadas, ok. Posterior à Torre de Londres, sempre apliquem o BPA. Valéria, mas o BPA, sim. Hoje existe outro recurso? Existe, não vou mentir. Existe um novo que saiu, aonde ele vai sim tratar das atenções voltadas para os transtornos de neurodesenvolvimento. Só que vocês hoje já possuem em mãos um material que vai ter essa coleta de dados, que é o BPA. Quando vocês jogam o BPA na plataforma para fazer a correção, ele mesmo vai pontuar a você se é possível esse paciente ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou não. Para que vocês vão fazer a aquisição agora de um novo teste, que mais na frente eu vou mostrar para vocês qual o teste que é novo, acabou de ser lançado, e que tá ali para a gente poder compreender os contextos atencionais do indivíduo, ok? Façam uso seguido do BPA. Apliquei a Torre de Londres, vou aplicar o BPA, certo? Apliquei o BPA, um segundo momento com mamães. E nesse segundo momento com mamães, nós faremos o quê? Quem estiver aplicando Vineland 3, ou quem estiver aplicando idade, terá um novo vídeo que eu vou colocar para vocês aqui, ok? Mas quem não aplicar nenhum dos dois, vamos lá para entender e compreender a condição do ICA e do CARS. Vamos lá. No ICA, vocês vão ter aqui, né, para vocês muito claramente, essas condições. Se vocês observarem a estrutura do ICA, vocês vão observar que ele está com todas as estruturas que eu necessito saber sobre uma criança com transtorno de transtorno do espectro autista. Mas ela também vai falar de uma criança com transtorno de TDAH. Vamos lá? No momento em que eu faço a pontuação com essa mãe, eu preciso ser muito clara com ela, com o que ela está respondendo. Então, vamos lá. Aqui na primeira página, eu tenho, na condição 1, gira em torno de si por longo período de tempo. Aí você vai ficar se questionando, girar em torno de si por longo período de tempo, meu filho não faz isso não. Aquela criança que nós também, porque todos nós possuímos fenótipo alterado do autismo. Brincávamos quando criança, rodando até ficar tonto, aquilo é girar em torno de si mesmo por longo período de tempo. Atenção, meninas. Eu posso talvez não ter um autista, mas eu posso ter no meu laudo um fenótipo alterado do autismo. Ok? Então, mãe, ele brincava de roda-roda, de ficar rodando até ficar tonto? Brincava. Quanto que a senhora quer colocar aqui? 4,
3, 2, não importa. Por quê? Você vai minimizando os impactos dessa mãe, tá? E aí vocês vão pontuando cada item dessa maneira. Tentem compreender o teste. Não adianta simplesmente aplicar. Se vocês não lerem o teste, entenderem o que essas perguntas estão querendo colocar, vocês não vão conseguir validar o trabalho de vocês. Vocês precisam não estar com ele na mente por completo. Não precisa decorar o teste, mas vocês precisam pelo menos compreender o que está escrito em cada teste. Ok? E aí, vamos lá. Se essa criança pontuou, certo? E vocês viram que o ICA, principalmente, ele tem esse asteriscozinho aqui na frente de cada pergunta, viu, meninas? Ó, certo? Ele tem um asterisco. Por que ele tem um asterisco? Porque ele é separado por estímulo sensorial, relacionamento, uso do corpo de objetos, linguagem e desenvolvimento pessoal e social. Tudo que eu preciso saber de um autista. Certo? Então, o que eu vou fazer? Dessas perguntas que foram feitas a essa mãe, eu vou separar exatamente ou quase que parecido da maneira ali que aquela mãe. Por isso que vocês podem fazer anotações no corpo, né, das perguntas ou atrás, no verso da folha, né? Então, vocês vão fazer essas anotações e vão somar. Então, quando eu vou lá na soma, no final dele lá, certo? Lá no final dele, eu tenho aqui a soma, eu tenho, né? Ó, tá vendo? ES, RE, CO, LG e PS. Correlacionado a tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Estímulo sensorial, comportamento, relacionamento. Comportamento é o uso do corpo, tá? Relacionamento e o desenvolvimento pessoal e social dessa criança. Quando vocês somam ali, é importante que vocês retornem ao início desses testes e vejam qual das questões pontuou. Quando eu vejo, por exemplo, pontuou aqui no estímulo sensorial, pontuou que é pobre no uso da discriminação visual, fixa uma característica do objeto. Pontuou nisso? Pontuou, mas pontuou de forma diferente. A mãe falou que às vezes ele fica olhando para a rodinha do carrinho, ou às vezes ele desmonta tudo que tem dentro de casa, e aí ele fica olhando ali para dentro do negócio por um bom período de tempo. E se eu chamar, ele sequer nem olha no meu olho. Ok, pontuou. Você vai descrever isso dessa maneira e vai fazer a separação. Encontrado no teste ICA, Inventário de Comportamento Autista, que o paciente fulano de tal tem estímulos sensoriais voltados para... Aí eu venho com as próprias perguntas que vocês pontuaram. Depois eu venho relacionamento voltado para... Vem com as próprias perguntas que vocês pontuaram. Vocês só estruturam ali o texto, ok? A mesma coisa eu vou fazer para o corpo, para o uso do corpo, né? E de objetos, que seria o comportamento em si, a linguagem e o desenvolvimento pessoal e social. Quando eu faço essa estrutura do que pontuou na realidade entre as perguntas,
eu já tenho um comportamento dessa criança formado. E eu já sei e já compreendo. Se ele pontuou lá acima da pontuação, que está muito clara aqui, né? Que a criança precisa estar acima de 47 pontos para ser uma criança autista, eu já sei que essa criança pontuou para estar no espectro. Eu não preciso dizer se ele é moderado, se ele é, como era dito antigamente, como está no ICA, certo? Eu só preciso colocar para esse laudo que esses comportamentos foram encontrados. Quando eu coloco isso e simplesmente coloco lá embaixo uma tabelinha, né? No estímulo sensorial pontuou tanto, no relacionamento pontuou tanto, no uso do corpo e dos objetos pontuou tanto, na linguagem pontuou tanto. Aí eu faço uma tabelinha, e na frente eu coloco o resultado, e aí embaixo total 60 e tantos. Opa! Aí eu posso colocar do ladinho possível autismo ou possível TEA. Ficou claro, meninas? Não é difícil. E assim vocês vão fazer com o ICA, assim vocês irão fazer com o CARS, aliás, com o ICA, com o CARS e com o MChat. Ok? Então vamos lá. No CARS, ele ainda é mais complexo ainda a título de relatório. Porque o CARS, se vocês forem fazer essa compreensão, esse entendimento dele, vocês vão entender que não é entregar isso aqui na mão da mãe e pedir para que ela circule, não. De jeito nenhum. O que vocês vão fazer? Primeira pergunta tá assim: o comportamento da criança é apropriado para a idade? A mãe às vezes acha que não. Vamos lá. Alguma timidez? Opa, alguma timidez. Eu vou lá e grifo. Inquietação ou prejuízo pode ser observado? Opa, grifo. Mas não é um nível diferente atípico. Mãe, é um nível diferente atípico? Ou seja, é uma criança que sai da normalidade de um desenvolvimento infantil? Filha, sai. Sai. Ou não sai. Então ficamos por aqui. Paramos na primeira pergunta. Caso saia, eu continuo transcorrendo com essa mãe. Então eu vou lá. A criança evita olhar o adulto nos olhos? Não, ele olha. Ok, não marco. Ela evita o adulto? Sim, ela evita. Então eu sublinho. Demonstra dificuldade quando ela é forçada a estar com um adulto que ela não tem intimidade? Grifo. É extremamente tímida? Grifo. Vocês viram? Não é tão sociável com um adulto quanto uma criança normal da mesma idade? Grifo. Fica agarrada aos familiares de forma mais intensa que outras da mesma idade? Grifo. Gente, eu estou com o meu relatório do CARS na mão. Vocês entenderam agora? Não se atentem em pontuar nada, porque vocês vão se confundir, vocês vão entrar em contextos que não são claros nesse momento para vocês, porque isso é um teste vindo dos Estados Unidos. Aliás, me desculpe, o CARS é da Alemanha, certo? Vai ficar difícil para vocês essa compreensão, como eles chegaram a esse nível de pontuação. Então, óbvio, se eu fui lá grifando, então no 1 eu grifei, no 2 eu grifei, no 3 eu grifei, eu só não grifei no 4, é óbvio que essa criança tá no 3, gente. Pontua 3 ou pontua 3,5, dependendo da quantidade que vocês grifaram. E aí vocês terão ali no final uma quantidade que vai colocar vocês dentro do contexto do CARS. Mas lembrem-se que vocês vão fazer com o CARS
A mesma coisa que vocês fizeram com o ICA. Vocês vão transcorrer os comportamentos. E se vocês observarem, no CARS, você vai ter assim, relacionamento interpessoal. Tem tudo a ver com o quê? Relacionamento, que está lá no ICA. Tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal e social. Eu posso juntar tudo isso e criar um escopo só a título de comportamentos dessa criança? Posso. Mas eu preciso da pontuação. Ok? Então, vamos lá. E aí, ele vem imitação, certo? Ele vem com resposta emocional. E você vai colocando tudo isso, faz uma tabelinha. Ó, relacionamento interpessoal, imitação, resposta emocional, expressão corporal, aí eu venho o uso do objeto, aí eu tenho adaptação a mudanças, uso do olhar, ok? Aí eu tenho uso do paladar, do olfato e do tato, eu tenho medo e nervosismo, eu tenho comunicação não verbal, eu tenho atividades, eu tenho grau de consciência das respostas da inteligência, eu tenho impressão geral, que aí já seria se ele tem um grau leve, moderado ou grave. Posso fazer isso quanto uma tabela? Posso. Coloco tudo isso, coloco lá embaixo, impressão geral. A criança entra no grau, possivelmente é uma criança que entra dentro do grau de nível de suporte 2, se caso der moderado, né? Ali, grau leve. Nível de suporte 2, para o TEA. A criança entra aí quando eu coloco impressão geral, eu coloco lá na frente, a título de valores, eu coloco o valor total e coloco a título de valores o quê? A criança entra no nível de suporte considerado 3 para o transtorno de espectro autista. Ficou claro até aqui? Espero que tenha ficado. É esse movimento que vocês vão fazer com qualquer inventário. Qualquer um que esteja ali à mão para vocês na plataforma. Não tenham medo de transcorrer aquilo que foi respondido, principalmente pelas mães, principalmente quando se trata de crianças, principalmente quando os pais estão presentes. Não tenham medo de transcorrer. Os testes, os outros que nós faremos, eles serão apenas a complementação disso que você está colhendo. A complementação do que você começou a observar naquela criança. Entendem? E aí sim, se eu estou investigando um autismo, dependendo da idade, eu vou passear nos testes corretos. Posterior a essas 4 condições que eu coloquei para vocês. Primeiramente, anamnese, Torre de Londres, BPA, que é o que vocês têm em mão agora. Não vou citar o outro teste, ok? Por enquanto, não é hora de comprar teste, ok? Depois do BPA, eu entro com o ICA, CARS e MChat com a mamãe, para que a gente entenda o que está acontecendo com essa criança. Ok? Ficamos por aqui e eu vou gravar um novo vídeo para que vocês estudem. Pessoal, não custa nada. Peguem, imprimam o ICA, o CARS e o MChat. Leiam as perguntas. Se tiverem dúvida, o nosso grupo está aberto para isso. Valéria, a questão tal do CARS, que fala sobre isso, o que quer dizer? Valéria, a questão tal do ICA, que fala sobre tal coisa, o que quer dizer, por onde ela passeia, porque isso realmente fica subentendido. Foi uma tradução internacional para o nacional. E na linguagem, às vezes, realmente fica muito preciso
um contexto que ele é meio flexível e que vocês precisam sim indagar as mães com relação a isso, ok? Até a próxima, até o próximo vídeo e vamos nos falando, ok? Beijo grande, espero ter esclarecido algumas coisas e se tiverem dúvidas, por favor, me chamem ou no privado ou lá no grupo que eu automaticamente estarei esclarecendo para vocês, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.